Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo é sobre o OpenWRT, que é um sistema de roteadores. Eu resolvi fazer esse vídeo pela falta de conteúdo em português sobre esse sistema. Tá? Aqui eu vou passar um pouco o que é o OpenWRT e qual é a minha aplicação para ele. Um pouco sobre o hardware necessário para ter uma performance satisfatória com esse sistema. Como instalar. Vamos falar um pouco sobre SQM e Buffer Bloat. Então, para quem não sabe o que é o Buffer Bloat, sabe quando você está jogando um jogo online e alguém na mesma rede começa a fazer um download e o teu ping vai lá em cima? Isso é Buffer Bloat. Com o OpenWRT é possível eliminar isso, mesmo alguém fazendo o download à velocidade máxima da sua conexão. Vamos falar um pouco de DDNS, tá? DNS dinâmico. Você registrar um domínio de graça e registrar ele dentro do OpenWRT. Falar um pouco sobre DNS sobre HTTPS, que é uma solução de DNS encriptada diretamente no seu roteador. O Acon LAN, então você poder ligar seus computadores, suas máquinas remotamente via a interface do OpenWRT. Adblock, então é possível você aplicar Adblock em toda a sua rede para todos os dispositivos conectados a ela. O PNP, que é para abertura de portas de conexão de forma dinâmica para alguns aplicativos. Por exemplo, um jogo, né? Vou citar aqui o exemplo do Call of Duty. Dentro do Call of Duty tem um tipo de NAT. Quando você está com o NAT aberto, é porque você tem o PNP que está funcionando. Ele está abrindo as portas para o jogo. Quando você tem um NAT moderado, você já não está com todas as portas abertas e isso acaba limitando um pouco o seu tipo de conexão ao servidor do jogo, as suas conexões de matchmaking do jogo. Então, de preferência, sempre ter o tipo de NAT aberto dentro dos jogos, mas não deixar as portas abertas do roteador a todo momento. Então, o PNP é uma solução segura para isso. O OpenWRT ele pode funcionar também como um NAS. Coloquei entre aspas aqui porque ele não é um NAS de verdade, né, que é um Network Attached Storage, que basicamente é discos de rede compartilhados, né? Ele não é um sistema feito para isso, mas dá para você simular um pouco dessa funcionalidade. Então eu tenho dois HDs, cada um de 1 TB nesse setup. Eu consigo compartilhar com todos os dispositivos da minha rede. Vamos falar um pouco do BCP38. É um pacote do OpenWRT que aumenta a segurança da rede. O NetData e estatísticas, que dá para você monitorar o que está acontecendo na sua conexão à internet. Servidor de VPN. Então, usando o OpenVPN, que eu posso estar fora de casa, posso conectar com o meu celular um VPN na minha rede doméstica e acessar meus discos de rede, ligar minhas máquinas remotamente, acessar elas, fazer streaming de jogos dos meus dispositivos para outro dispositivo que não está conectado via internet, não está na mesma rede. E por fim, o Docker, e dentro do Docker, um sistema de monitoramento de câmera. Então, para quem tem câmera em casa e precisa de um servidor para controlar essas câmeras, tem essa solução aqui dentro também. Só antes de a gente continuar, eu gostaria de falar que eu não sou um profissional dessa área, tá? De hardware, de computadores, de rede. Então, se eu falar alguma besteira técnica aqui, me desculpem, mas eu sou só um usuário que ficou 1 ano e meio montando um setup de um roteador que seja seguro, rápido e atenda essas necessidades que eu tenho. Então, falando aqui um pouco o que é o OpenWRT e para que eu uso ele. Tá? O OpenWRT é um sistema operacional de código aberto, baseado em Linux, e ele foi desenvolvido pensando em aplicação para roteadores. Ele é um sistema que eu coloquei entre aspas modular, porque você pode instalar pacotes para expandir as funcionalidades dele. Se você não instalar nada, ele vai agir como um roteador padrão. Claro, um roteador bem rápido, seguro, mas vai ter somente funcionalidades de um roteador padrão. O meu uso específico foi para eliminar o Buffer Bloat que eu comentei anteriormente. Ter maior segurança em casa, prevenir de qualquer tipo de ataque hacker, vírus, coisas do tipo. E conseguir acessar minha rede de casa via VPN. Então, poder streamar meus jogos remotamente quando estou viajando.
basicamente. O que precisa em termos de hardware? Tem uma gama bem grande de dispositivos que são compatíveis com o OpenWRT. Roteadores que muita gente em casa já tem, da TP-Link, Xiaomi. Então tem um link aqui que tem a lista completa. Vai conseguir ter um desempenho satisfatório, principalmente com o SQM ativado com um roteador convencional? Bem provável que não. Eu tenho alguns roteadores aqui em casa compatíveis com o OpenWRT e eles não eram o suficiente. Eu tive que montar um computador com uma placa de rede, computador mesmo, um desktop. Então eu estou usando a plataforma x86, x64 do OpenWRT, que roda em qualquer tipo de computador doméstico que a gente tem, desktop. Aí sim eu consigo ter um desempenho satisfatório. Então esse é o hardware que eu tenho instalado aqui. Então o investimento total é em torno de R$ 1.500. Algumas peças eu já tinha, então no meu caso eu economizei um pouco. O processador eu já tinha, memória RAM eu coloquei aqui 4 GB de memória, que é mais do que suficiente, mas eu já tinha 16, então assim, sobra memória. E os HDs eu já tinha também. Então eu precisei comprar uma placa-mãe nova, a placa de rede. Então essa placa de rede, há 1 ano e meio atrás eu paguei 390. Tem que procurar muito bem para achar um preço similar. Eu olhando rapidamente aqui, eu encontrei em torno de R$700. Então a parte mais cara desse dispositivo vai ser a placa de rede. De preferência uma quad port. Então tem 4 portas, para você ter uma flexibilidade maior de conexões ali, tá? Estou mostrando um pouco do hardware para vocês aqui. Então tem a placa de rede aqui, no primeiro slot PCI Express. A placa-mãe bem pequenininha, o gabinete também bem pequeno, essa fonte de 200 watts. E tem slots para HD aqui. Então tem um HD aqui e um na frente ali. Esse gabinete é bem apertado. A placa, na hora de colocar, pega um pouco no HD aqui, mas serviu muito bem para o propósito desse projeto aqui. Mostrando aqui a parte de trás, então tem as 4 portas aqui da placa de rede e tem a porta da placa-mãe aqui também, só que essa porta da placa-mãe é 100 megabits, não é gigabit, que nem essas daqui. Então eu acabo nem usando essa daqui, mas ela fica disponível para utilização também. E aqui está o pendrive com a instalação do OpenWRT. Comparando o tamanho desse gabinete com um gabinete mid-tower, né, um tamanho mais convencional aí de desktop, dá para ver que ele é bem compacto, ele é bem pequenininho, então dá para deixar ele bem escondido. É perfeito para essa funcionalidade. Aqui está o diagrama da minha rede. Então vem ali a conexão via fibra, né, do meu provedor. O meu roteador ali do provedor, ele está em modo bridge, modo ponte. Então ele não faz nada, ele só transforma o sinal de fibra para sinal Ethernet. Esse cabo Ethernet está conectado na minha máquina que tem o OpenWRT, e daí essa máquina que tem o OpenWRT que faz todo o serviço pesado ali de SQM, firewall, etc. E daí via cabos é transferido para os outros roteadores que eu tenho em casa. Todos rodam o OpenWRT também. Eu tenho um C7, um Archer C7, 3 Archer C60. Só que eles não têm todos os módulos que tem nesse principal. Por quê? Porque eles são mais fracos em termos de processamento. Eles servem somente como roteadores. Todo o serviço pesado é feito aqui. E dentro dessa máquina que roda o OpenWRT, tem o Docker, que é uma máquina virtual, basicamente, rodando dentro do OpenWRT, que me proporciona ter o Agent DVR, que é um software de monitoramento de câmeras. Vocês podem perguntar também, né? Eu preciso de um Core i7 para rodar essa configuração do OpenWRT? Não precisa. Eu já tinha esse Core i7, tudo bem que é um Core i7 antigo, de 3ª geração, mas ele é muito mais que o suficiente. Carga máxima ali, eu tenho uma conexão de 500 megabits por segundo, e em carga máxima ele chega a 20% de utilização do processador. Então não precisa de um Core i7. Pode pegar ali um Core i5 mais antigo, um Core i3 Pentium, que seja no mínimo um dual core, porque um single core daí já vai começar a dar um pouco de gargalo, mas pode ser uma plataforma mais barata do que essa que eu mostrei aqui também. Então quais são os requisitos para instalar o OpenWRT nessa plataforma que eu estou mostrando? É um pendrive de 4 GB. Você não vai instalar o OpenWRT no
no disco rígido ou em algum SSD que esteja instalado na sua máquina. Você pode fazer isso também, mas eu recomendo que não. Recomendo que seja feito o boot do OpenWRT via um pendrive USB mesmo, porque em quedas de energia, que aconteceu comigo já, pode corromper o sistema. Você acaba ali perdendo horas reconfigurando tudo porque corrompeu o sistema. Com o pendrive você pode fazer uma imagem do pendrive, um backup dela e salvar no seu computador principal. Deu algum problema na instalação, alguma coisa assim, você espeta o pendrive de volta na sua máquina, regrava a imagem com tudo configurado do OpenWRT e dá boot de novo, zerado. O que a gente vai precisar aqui é um PC com Windows. Eu utilizo o Windows, então eu não sei fazer esse procedimento via Linux. Dá para gravar a imagem, mas eu acho que não deve ser muito complicado. E como estou dentro do Windows, eu uso o Rufus, que é um software de gravação de imagem em USB, aquele mesmo software utilizado para fazer um pendrive do Windows, por exemplo. Então o primeiro passo aqui vai ser baixar a imagem do OpenWRT x86. Lembrando que esse guia ele é focado em x86, então se você tem um roteador que é compatível com o OpenWRT que não é x86, provavelmente as instruções para instalação vão estar lá no site do OpenWRT, tá? Vai ser um pouco diferente, vai ser um processo de atualização, como se fosse uma atualização do seu roteador. Aqui a gente vai fazer um USB bootável, a gente pode dar boot nele, como se fosse um sistema operacional mesmo. Então nós vamos entrar lá no site do OpenWRT e vamos procurar aqui, vamos em download, tá? Vamos procurar aqui x86/64, tá? Porque a gente quer o sistema de 64 bits. E a gente vai baixar, tem essas duas opções, o Combined EFI e só o Combined. O que é esse Combined EFI? Ele é para placas mães mais atualizadas, né, que tem ali o boot seguro e tal. A gente vai baixar o convencional mesmo, tá, que funciona com BIOS, porque a gente vai fazer um processo de redimensionamento de partição depois, que é mais fácil quando a gente está num sistema normal, não está num sistema EFI. Então nós vamos baixar a imagem aqui. Então terminamos de baixar. Ela vem num arquivo GZ, né, vem compactado aqui. Então a gente pode abrir com o 7-zip. Vamos extrair o arquivo de imagem. Vou extrair aqui para minha área de trabalho. E vou usar o Rufus para gravar essa imagem no meu USB. Então tem um USB aqui de 4 GB. Eu vou selecionar essa imagem que eu acabei de extrair. Não preciso mexer em mais nada aqui. Vou dar iniciar. Vou dar OK aqui. E o Rufus vai fazer o processo de escrever a imagem no USB. Feito isso, eu posso vir aqui e ejetar o USB. Ele não vai aparecer aqui, tá? Então talvez tenha que vir aqui no gerenciador de disco. Vir aqui em ejetar. Você pode ver que ele usou só 100 MB, né, uma partição de 100 MB. Por padrão é assim mesmo. A gente vai fazer um procedimento daqui a pouco para utilizar todo o USB, para poder instalar todos os pacotes. Então eu vou ejetar aqui e já vou ligar a minha máquina com o OpenWRT. Então eu já inicializei o OpenWRT na minha máquina, que tem a placa de rede. A placa de rede está conectada via um cabo de rede com o meu computador. E aqui eu consigo acessar já a interface do OpenWRT. Como que a gente acessa ela? Por padrão, é 192.68.1.1, tá? E ela vem assim, sem senha. É só você fazer login. Então a primeira coisa que vai aparecer aqui é para colocar uma senha. Então vamos criar uma senha. E já vamos fazer algumas outras configurações básicas. Então a gente pode vir aqui e mudar o idioma. Por padrão só tem inglês. Você tem que baixar um pacote português, que a gente já vai fazer isso. A gente pode vir aqui e mudar a zona do fuso horário para São Paulo, para o horário do sistema ficar sincronizado com o Brasil, que é América/São Paulo, e vamos salvar. Antes da gente baixar o pacote
com o idioma português, a gente precisa de acesso à internet. Então a gente vai vir aqui em Network, Interfaces, e a gente vai vir aqui, ó, onde é vermelho é conexão com a internet. Onde é verde é a conexão local dos seus dispositivos. Então LAN e WAN. Qual porta na placa de rede é usada para LAN e WAN? Você tem que testar. No meu caso, é a terceira porta da esquerda para a direita da minha placa, que é a WAN, que é a que vai fazer a conexão com a internet, que eu vou autenticar com o meu provedor. E por padrão, ele atribui uma porta só a LAN, que é a minha quarta porta, é a última, da esquerda para a direita. Ah, eu só consigo usar essa porta para conectar no roteador? Não. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na parte de rede é vir aqui em Devices, vai vir aqui nesse dispositivo BR LAN, configurar, e aqui em Bridge Ports, a gente vai selecionar tudo que não é WAN, porque a WAN é a porta destinada à conexão, à autenticação com a internet. E o restante é para sua rede local. Então aqui eu tenho todas as portas da minha placa de rede, exceto a que está destinada à autenticação com a internet, e a porta da minha placa-mãe. Ela também aparece aqui, eu também posso usar ela. Então eu tenho 4 portas para LAN. Então eu seleciono, salvo e salvo aqui. Vou voltar aqui em interfaces e daí aqui eu vou fazer a autenticação com o meu provedor de internet nessa interface aqui. Então eu vou vir aqui em editar, vou mudar o protocolo para PPPoE, que é o protocolo de autenticação do meu provedor. Se você não sabe qual é o seu, você pode ver no seu roteador antigo, pegar suas credenciais lá, o nome de usuário e senha, ou você pode entrar em contato com o seu provedor. Aqui eu vou colocar o meu login, né, com o provedor, e aqui eu vou colocar a senha. Vou salvar, eu vou aplicar. Então aqui a gente pode ver que já foi me atribuído um IP externo. Então estou conectado à internet, ok? Agora a gente já pode usar a internet, então eu posso, por exemplo, dar um ping aqui, né? Se eu quiser testar a conexão, posso vir aqui em Network, Diagnóstico, posso dar um ping aqui, ó, e o ping teve sucesso. Então estou conectado, o Windows já reconheceu que eu tenho conexão com a internet também. Então agora, primeira coisa, eu vou vir aqui em System Software Update Lists. Isso aqui vai atualizar todos os pacotes que eu posso baixar. Então eu vou filtrar aqui português. Então vai aparecer aqui, ó, Lucy Base PTBR. Então eu vou instalar aqui. Aí eu posso vir aqui System, Idioma Estilo e selecionar o idioma. Ele já tinha mudado automaticamente, mas caso não tenha mudado, você pode vir aqui. Ok, então esse é o básico para você ter conexão com a internet. Agora a gente tem algumas configurações básicas de segurança para fazer. Então eu tenho um site chamado Shields Up, que ele verifica se algum serviço consegue enxergar a sua máquina através da internet. Então o ideal é que ninguém consiga mandar um comando de ping para o seu IP ou consiga detectar que o seu IP está ativo. A não ser o seu provedor, obviamente, né? Eles vão saber que você está autenticado e está online. Mas quando a gente vem aqui nessa página e selecionamos aqui portas comuns, ele vai fazer um teste. Então aqui já falhou. Então aqui ele vai dizer, né? O seu computador respondeu a essa porta, que ela existe, mas ela está fechada. Então não está excelente, mas também não está ruim. Então basicamente o que acontece? Alguém bateu na porta do meu roteador, e o meu roteador perguntou quem é, mas não deixou entrar. Isso é o comportamento padrão de qualquer roteador que seja minimamente bom. Mas qual é o ideal? É que alguém bata na porta e não tenha resposta. Fique na dúvida se existe alguém ali ou não. Então como que a gente vai fazer para isso daqui passar a ser totalmente anônimo, né? Não conseguir detectar que existe um computador nessa rede. A gente vai vir aqui em rede, firewall, vai colocar aqui descartar pacotes inválidos, a gente vai marcar aqui. Entrada, em vez de rejeitar, a gente vai colocar descartar. E aqui, nessa regra de WAN, a gente também vai mudar de rejeitar para descartar. Vamos dar um salvar e aplicar. Aí nas regras de tráfego, essa aba regras de tráfego, a gente vai vir aqui e ter essa regra aqui, allow ping, ou seja, permitir ping, alguém mandar um comando de ping para o seu IP e ele vai responder. Então a gente vai desmarcar aqui, vai salvar e aplicar. Aí vamos refazer o teste. Então vamos voltar aqui. Agora já até demorou mais. Ó, ele passou. Então ele está
se escondendo totalmente de pessoas que estão, potenciais pessoas que estão tentando acessar a sua máquina através da internet. Aqui ele faz o check das portas principais ali, né? Mas a gente pode fazer o teste também de todas as portas do roteador. Então ele vai fazer aqui. Então terminou o teste aqui, ele demora um pouquinho mais. Mas passou, ó, então o que ele fala aqui, né? O seu sistema atingiu um score perfeito de True Stealth. Então nenhum pacote foi recebido do seu sistema como resultado dos nossos pacotes enviados, né? Então eles mandaram um pacote para o meu IP e a minha máquina ficou silenciosa. Ela recebeu, recusou e não avisou que ela estava ali. Então ele diz aqui, né? O seu sistema ignorou e se recusou a responder a comandos de ping repetidos. Então, do ponto de vista de um hacker, né, alguém que está tentando acessar a sua rede, essa máquina não existe na internet. Então é isso que a gente quer, né, para ser o mais seguro possível. Então com isso a gente já tem aqui um roteador com uma performance boa. Mas e a questão do buffer bloat, né, que tinha sido comentado anteriormente no vídeo? A gente vai fazer um teste de buffer bloat aqui, sem configurar nada de SQM. Então SQM, só para vocês saberem, é Smart Queue Management. Então ele basicamente organiza a fila de dados dentro do roteador. Então ele prioriza, né? Ele não deixa um dispositivo tomar conta da sua conexão, sequestrar a sua conexão quando alguém está fazendo o download. Então ele vai permitir que outros dispositivos na rede também tenham um acesso à rede, à internet. Então a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte teste, buffer bloat. Esse site aqui, Waveform. Vamos colocar aqui Start Test. Então aqui, ó, sem nenhuma carga na rede, né? Sem estar baixando nada, tem um ping de 10 milissegundos com o servidor que ele está verificando. Aí a hora que começa a baixar, fazer um download, passa de 70 milissegundos o meu ping com o servidor. Isso é muito ruim. Eu que trabalho em casa, eu faço reuniões online. Se alguém liga a TV e vai assistir um streaming e dá play em um episódio de algum streaming e a TV começa a baixar e dá aquele pico de download na rede, a minha reunião aqui vai travar, provavelmente. Então o buffer bloat é isso. Ou se eu estiver jogando também, eu estou jogando e mesma situação, alguém faz um download, dá play em alguma coisa, vai dar lag no meu jogo, meu ping vai subir. Então aqui ele faz, né, tanto o download quanto o upload. Aqui o upload até ele não acrescenta, né, então eu posso saturar o meu upload. Aqui nesse caso que eu não vou impactar no ping, mas o download sim. Mas normalmente é os dois, tá? Quando é um roteador mais convencional, vai pegar tanto no download quanto no upload. E aqui ele dá a nota da rede, né? Então nota C. Então aqui ele fala, né? Ó, jogos de baixa latência já não vai rolar porque qualquer coisa que aconteça na minha rede, meu ping vai subir. Então como que a gente vai corrigir isso? Eu fiz uma planilha, que é essa planilha aqui que tem todos os pacotes que a gente vai utilizar. Para resolver o problema do buffer bloat é o SQM, que é esse pacote aqui. Então a gente vai lá no OpenWRT, a gente vai vir aqui em Sistema, Software. Então se não aparecer nenhum pacote aqui, tem que dar um atualizar listas. Você vai colar aqui o nome do pacote. Então ele já vai aparecer aqui, ó, Lucy App SQM. Então a gente vai instalar ele. Ele instalou. Ele vai aparecer aqui, só dá um refresh na página, ele já vai aparecer aqui no submenu de rede SQM QoS. Então a gente vai vir aqui, eu vou ativar essa instância do SQM. A interface que vai ser aplicada ao SQM é na minha interface que tem conexão com a internet, que é a WAN, tá? Que é a interface que autentica com o meu provedor. Velocidade de download eu tenho 500 mega de download e upload. Então aqui é em kilobits, não em megabits, 500 mil nos dois. Tá? Se você depois não tiver um resultado muito bom lá no buffer bloat, diminui um pouco essa velocidade. Porque o meu pico aqui é uns 530 mil e eu estou colocando um limite de 500 mil. Estou deixando um espacinho ali. Disciplina da fila é cake e piece of cake. Isso aqui é padrão, não precisa mexer. Essa última aba aqui, a gente vai colocar aqui, se você tem fibra, você vai colocar Ethernet with overhead aqui, e você vai colocar 44 aqui. De onde vem esse número? Então se a gente for aqui, SQM OpenWRT, tem a documentação aqui do SQM, que diz aqui, ó, para fibra, selecionar Ethernet e colocar o overhead em 44. Então como eu tenho uma conexão fibra, é isso que eu coloquei.
tá? Para as outras opções tem aqui. Vou salvar e vou aplicar. Beleza, agora eu vou voltar aqui no site do Buffer Bloat e vou dar um testar novamente. Então de novo aqui, né, sem nenhuma carga, o meu ping fica em torno de 10 milissegundos ali. Vamos ver como é que vai se comportar agora fazendo o download. Então a gente pode ver, ó, que estava subindo mais de 70 milissegundos, né? Agora ele deu um pequeno pico ali no começo do download, mas já caiu, né? Não está acrescentando praticamente nada de latência na minha rede enquanto faço um download utilizando toda a minha largura de banda disponível. Então com isso a gente resolve o problema do Buffer Bloat com o SQM. Então com o que a gente fez até o momento aqui, a gente já tem um roteador que vai entregar uma performance melhor do que 99% de qualquer roteador que você possa comprar aí convencional. Mas a gente pode expandir a funcionalidade dele, a gente pode instalar outros pacotes que vão nos dar outras funcionalidades. Para instalar mais pacotes, a gente vai ter que expandir a memória do USB, que como a gente viu anteriormente, ele reservou só 100 MB. Então quando a gente vem aqui na aba Sistema e Software, aparece aqui, né? Eu tenho só 80 MB livre, então quero utilizar todo o meu USB de 4 GB para instalar os pacotes. Então, como que a gente vai fazer isso? Naquela planilha, vai ter aqui nessa aba Links, o tutorial de modificar o tamanho de partição do OpenWRT. Então a gente vai clicar aqui. Ele é em inglês, tá? Então não tem muito o que fazer aqui. A gente vai precisar usar prompt de comando também, mas é bem tranquilo. É só copiar e colar. A gente vai abrir aqui o terminal do Windows. A gente vai conectar no OpenWRT via o prompt de comando. Como que a gente vai fazer isso? Digitar SSH root, que é o utilizador, né, padrão do OpenWRT, e vai digitar o IP dele. Aqui eu já tinha uma instalação anterior já, então a chave de segurança não está batendo com a minha instalação anterior, né? Porque eu estou com uma instalação nova do OpenWRT. Se isso acontecer, pode vir aqui descolocar usuários, vai no seu usuário e apaga essa pasta aqui .ssh. E daí dá o comando de novo. Então ele vai pedir aqui se você quer continuar conectando, você vai digitar sim, e você vai digitar a tua senha, que você tinha definido, e que você entrou no OpenWRT via prompt de comando. Então a gente vai ter que instalar alguns pacotes aqui para poder aumentar o tamanho da partição no USB. Então já vou colar aqui. Ele terminou aqui de baixar os pacotes necessários. Aí tem toda uma questão aqui de diagnóstico para saber se o sistema é EFI ou não é. Lembra lá que no começo a gente não selecionou o sistema EFI, a gente selecionou o sistema convencional. Então a gente pula essa parte aqui. Então a gente só vai ver aqui como que está a configuração de partição atual, né? A gente vai copiar esse comando aqui. Vou copiar ele. Lá. Então eu tenho 2 HDs e para cada disco ele vai listar 2 vezes aqui. Ele vai listar o dispositivo e vai listar a partição nesse dispositivo. Então um dos meus HDs é o SDA, o dispositivo, e a partição é SDA1. O segundo é o SDB e SDB1. O meu USB aqui, vendo pelo tamanho até, né, é o SDC. Então só tem que ficar atento a isso se você tem mais de um disco além do USB no seu sistema. Vai ter que mudar isso nos comandos a seguir. Então como a gente não está com o sistema EFI, a gente não vai precisar fazer toda essa parte aqui, tá? A gente já vai vir direto aqui para mudar o tamanho da partição. Ele colocou aqui que tudo que tá entre esses 2 colchetes é o que a gente tem que copiar. Então, nesse caso aqui, ó, ele está colocando no SDA, porque a pessoa que fez esse tutorial, provavelmente ela só tinha o USB conectado no computador. Como eu vi aqui, o meu USB é o SDC, então eu vou ter que mudar aqui o SDA para SDC. Então, ele vai aparecer aqui, né, para selecionar uma opção, a opção é P. Então, a próxima opção aqui é D. O número da partição que a gente quer mudar é a segunda partição, né? A primeira é o bootloader dele, a gente não vai mexer. O próximo comando é N, então para criar um tipo de partição aqui, né? Então vai ser uma partição primária, então o próximo comando é P. É a partição 2 novamente, né, que a gente quer mexer. E aqui a gente vai colocar o início dela, né, o número de setores ali, a partir de qual setor do disco a gente quer que essa partição se inicie. Então a gente pode ver aqui, ó, que o setor do bootloader, né, que é a primeira partição, ele termina no setor 32.768. Ele está mandando a gente fazer aqui a partir do 33.792. Então começa depois do setor do bootloader, então tá tranquilo, a gente não vai sobrepor uma partição existente.
Então ele vai iniciar aqui nesse setor e eu vou deixar em branco o setor que finaliza essa partição, para ele usar até o final do disco. Então dou Enter aqui, essa opção aqui vai ser N, e daí para escrever essas modificações, né, é W, beleza? Aí a gente já pode pular aqui para baixo aqui. Então a gente vai copiar aqui, o nosso era a opção lá ext4, tá? A gente vai pegar isso aqui, vai colar, e eu vou daí dar o comando de reiniciar o OpenWRT. Então ele já reiniciou aqui, eu já estou na tela de login novamente, vou colocar minha senha, vou entrar. E agora a gente pode ver aqui, né, que na tela de software o espaço livre é de 3.65 GB. Então aqui eu tenho espaço suficiente para instalar todos os pacotes que eu quiser. Então o primeiro pacote que a gente vai instalar aqui depois de ter aumentado a partição do sistema vai ser o Adblock. Tá? Então eu vou até colocar uns cheques aqui para a gente ir vendo o que a gente já fez. Então o SQM já foi, agora a gente vai instalar o Adblock. Então a gente vai vir aqui em Sistema, Software, Atualizar listas e vai colocar aqui o Adblock. A gente vai selecionar aqui o Lucy App Adblock, qualquer coisa pode copiar dessa planilha aqui também o nome do pacote e vai instalar ele. E para ter acesso às estatísticas do Adblock, a gente tem que instalar também o TCP dump. Então vai digitar TCP dump e vai instalar ele. Vou dar um refresh aqui, já vai aparecer esse menu aqui de serviços e vai aparecer aqui bloqueio de anúncios. O que a gente vai mexer aqui? A interface de gatilho de inicialização, se você deixar não especificado, o Adblock ele vai iniciar em um tempo determinado depois que o sistema liga. Ou você pode selecionar uma interface aqui, para quando essa interface ficar online, o Adblock já funciona. Então eu gosto de deixar sempre a interface LAN aqui. Então assim que a interface LAN ativa, né, quando eu ligo o sistema, o Adblock já entra em ação. Então já vou dar aqui um salvar. E vou colocar aqui, ó, relatório de DNS também, para que eu possa ver o que está sendo bloqueado, né? Às vezes está bloqueando alguma coisa que eu não quero e eu quero descobrir qual pacote de Adblock que está bloqueando, né, o site que eu quero acessar. Então a gente vai vir aqui em fontes de lista de bloqueio. Então ele já vem selecionado algumas aqui já, tá? Então eu gosto sempre dele selecionar extra aqui, essa de Bitcoin, caso, né, você tenha algum vírus em alguma máquina na sua rede que tá minerando, que vai bloquear isso. E gosto de selecionar esse WinSpy aqui também, que é serviços do Windows, né, que fica espionando no seu computador e mandando para a Microsoft o que você está fazendo para mandar anúncios para você. Beleza, então eu posso vir aqui, já está rodando já o Adblock. Eu posso vir aqui em relatório de DNS e atualizar ele para ver o que está acontecendo aqui na minha rede, Então no meu caso aqui, ó, esse IP com final 200 é a minha câmera aqui de casa, é uma câmera chinesa genérica e ela fica contactando o servidor do fabricante a cada segundo. Então ele já está bloqueando aqui, ó, ele deixou passar 2 ainda no começo, né? Mas ele já está bloqueando aqui. Aqui eu consigo ver tudo o que está passando e o que está sendo bloqueado. E na parte de Adblock é isso. Tem outro pacote que eu gosto bastante, que é o pacote de DNS. Então, para aplicar um DNS geral na minha rede, que é esse HTTPS DNS Proxy. Então a gente vai vir aqui em software, filtrar ele, vou instalar. Aqui está instalado já, eu posso dar um refresh aqui em serviços HTTPS DNS Proxy. Que eu mudo aqui, eu deixo só o Cloudflare, não deixo o Google. E eu deixo aqui para impor DNS do roteador, eu deixo para não impor, né? Eu deixo para os meus dispositivos poderem selecionar o DNS deles. Por quê? Os celulares aqui em casa tem um DNS de Adblock configurado neles já. E se eu deixar para impor aqui, o celular não consegue acessar a internet no Wi-Fi de casa. Então, se não tem DNS definido no dispositivo, ele vai usar o do roteador, que é o que está configurado aqui. Se ele tem um DNS definido no dispositivo, ele vai usar o que está definido lá.
Então vou salvar e aplicar aqui. E daí para eu verificar se está funcionando mesmo, eu posso vir aqui, DNS Leak Test, para ver se está conectando lá nos servidores da Cloudflare. Então vou vir aqui em teste standard. Ó, ele está conectando o DNS da Cloudflare. E daí tem o DDNS, que é muito parecido o nome com o anterior, né? Que é o DNS dinâmico, mas são coisas diferentes. O DNS dinâmico é para, em vez de eu expor o meu IP, né, se eu quero conectar com algum serviço aqui remotamente na minha rede local, eu vou ter um domínio. Então o domínio que eu uso é o do DuckDNS, que é de graça. Então você vai entrar no DuckDNS, você vai fazer uma conta. Então vou logar aqui, né, com a minha conta do Google. Aí eu já criei aqui, né? E daí eu vou vir aqui em instalar. Daí tem várias opções aqui. A gente vai procurar o OpenWRT. Vou selecionar o domínio que eu já tinha criado. E essa parte aqui, ó, que é para configurar o arquivo lá dentro da configuração do OpenWRT, eu vou copiar. Aí eu vou acessar o sistema de arquivos do OpenWRT com o WinSCP. Então, vou conectar aqui, tá, protocolo SCP, vou colocar o IP, usuário e senha ali do OpenWRT, colocar a senha, e vou vir aqui na pasta etc config e vou procurar o arquivo DDNS aqui. Só que para aparecer o arquivo aqui, antes eu tenho que instalar o pacote. Então deixa eu voltar aqui na minha lista, vou copiar esse nome do pacote aqui, Sistema Software Lucy App DDNS, e vou instalar. Beleza, instalou aqui. Então posso vir aqui no WinSCP, já posso dar um refresh aqui, já apareceu o arquivo, ó, DDNS. Vou abrir esse arquivo de texto aqui e vou colar aquela configuração do site do DuckDNS aqui e vou salvar. E daí eu posso simplesmente reiniciar aqui o OpenWRT, que já vai funcionar o DDNS. Então já reiniciou aqui, já estou na tela de login novamente. Posso fazer login, vir aqui no menu de DNS dinâmico. Já está configurado aqui. Tá? Ele leva um tempinho só para entrar em execução, mas já está funcionando, ó, em execução. Aí o próximo aqui vai ser o Wacom LAN, para eu conseguir ligar um computador remotamente pela interface do OpenWRT. É necessário que esteja ativado na BIOS do computador a ser ligado essa opção, tá? Para receber lá o pacote mágico para ligar. Então a gente vai copiar o nome do pacote aqui, Sistema, Software, atualizar listas, e vamos baixar aqui o pacote do Wacom LAN. Ele já vai aparecer aqui no menu de serviços, Wacom LAN. Daí é bem simples, computador para acordar, então vai aparecer a lista de todos os dispositivos conectados na rede. Você seleciona o MAC ou IP e aperta aqui em acordar um computador. Caso você não esteja na lista, você pega o MAC do dispositivo, cola aqui e clica em acordar no computador. Você vai ligar o computador remotamente. Agora nós vamos configurar os discos que eu tenho instalados aqui no sistema e compartilhar eles na rede. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar esse block mount aqui, que vai montar esses discos. Então ele baixou aqui. Eu precisei reiniciar o sistema para aparecer o menu aqui, mas ele vai estar aqui em Sistema e Mount Points. Tá? Então vai aparecer aqui.
E daí aqui eu tenho os... Então eu vou selecionar um dos HDs que eu tenho aqui. Esse primeiro aqui de 1 TB. Vou clicar aqui em adicionar. Vou selecionar ele de novo aqui, que é o SDA. O mount point aqui vai ser /mnt/sda1. Vou salvar e vou salvar. Aí o segundo, né, é o SDB. Então vou selecionar ele aqui, adicionar, vou selecionar ele aqui de novo, o SDB, e vai ser /mnt/sdb1. Salvar. Beleza, tem os pontos de montagem dos dois HDs já. E agora eu quero compartilhar isso com a rede. Então, para compartilhar com a rede, eu vou ter que baixar esse pacote aqui, o Samba 4. Eu vou baixar aqui o Samba 4. Aí vai aparecer esse menu aqui de Network Shares. Vou selecionar ele. E aqui eu vou adicionar os dispositivos que eu quero compartilhar. Então, o SDA1 é o HD onde eu guardo algumas máquinas virtuais, inclusive as máquinas virtuais do Docker, que a gente vai ver mais para frente. Então o nome que eu dou para ela é VMs. Então aqui eu vou colocar o mnt/sda1, né? Vou colocar aqui para permitir guests, então não vou precisar do nome de usuário para fazer login. E vou dar um salvar e aplicar. Aí aqui dentro do Windows eu vou vir aqui na barra de endereço e digitar //OpenWRT, já vai abrir aqui. E eu já consigo acessar o disco. Tá? Então eu consigo vir aqui, botão direito, mapear unidade de rede. Então ele já vai aparecer aqui. Ó. Ele já estava mapeado antes, então ficou duplicado, então eu vou tirar uma dessas aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o disco SDB1. Então eu vou vir aqui, é o meu disco de backup, de jogos, etc, arquivos pessoais. O ponto de montagem é o mnt sdb1. Mesma coisa, né? Não vou especificar um usuário aqui, vou deixar para qualquer um acessar. Vou dar um save e apply aqui. E daí o ponto de montagem que eu já tinha aqui provavelmente vai voltar a funcionar. Voltou a funcionar. Então, perfeito, eu já tenho compartilhamento aqui de arquivos pela rede, que seria o meu NAS. Agora vamos ver aqui a parte de estatísticas, né, para monitorar a rede. Então a gente vai instalar o NetData. Então vai vir aqui, software, NetData, instalar o NetData. Em seguida vamos instalar o módulo de estatísticas do OpenWRT mesmo. Então vamos instalar aqui o módulo de estatística e o módulo para ver a temperatura da CPU. Então a gente tem duas opções de monitoramento do sistema aqui. Então vai ter o NetData, que é basicamente o IP do seu servidor aqui do OpenWRT, na porta 19999. Vai abrir esse dashboard aqui que você consegue monitorar tudo, uso de CPU, de memória RAM, de disco, o quanto você está usando de internet. E tem um campo importante aqui, deixa eu fazer um teste de velocidade para subir o uso aqui. Então, ó, ele tá fazendo um teste de velocidade na outra aba lá, né? Aqui está aparecendo a velocidade da internet, o uso da CPU é bem baixo, né? E daí tem um dado bem importante aqui na parte de CPU, que é esse soft IRQ aqui. A gente pode ver que alguns núcleos não estão usando muito bem essa parte do soft IRQ, tá?
Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente o que a gente quer é que distribua bem entre os núcleos, tá? Então, que nem o primeiro núcleo que quase não usou, que é esse laranjinha aqui, em compensação o segundo ficou bem alto. Então, para a gente balancear o uso aqui do SoftRQ entre núcleos, a gente vai instalar esse pacote aqui, RQ Balance. Aí a gente vai vir aqui no INSCP, vai dar um refresh aqui nessa pasta etc config, e ele já vai aparecer aqui o IRQ Balance, tá? Então a gente vai colocar aqui opção ativado, né, enabled, vai mudar para 1, vai salvar e reiniciar. E daí ele já vai fazer aquele balanceamento ali. Basicamente é para equilibrar o uso dos núcleos, para ter um balanceamento melhor ali de recursos do processador, tá? E a gente pode aqui também usar verificar as estatísticas por dentro aqui da interface Lucy aqui, né, do OpenWRT. A gente pode vir aqui em Setup, então eu quero ver a temperatura também. Vou vir aqui em Plugins, Termal, né, então vou deixar em branco aqui, eu quero que pegue tudo. Vou dar um salvar. Então aqui em gráficos eu vou ter já o uso do processador, né, muito parecido com o que a gente tem ali no NetData. E aqui tem o termal, né, que é para monitorar a temperatura da CPU. Então se eu usar aqui, né, vai subir a temperatura da CPU aqui nesse gráfico. Então por fim aqui ficou o servidor VPN, né, e o Docker, são as duas partes um pouco mais chatas, assim, tem que usar bastante linha de comando. Então aqui na planilha a gente tem aqui os links, né? Então vamos abrir aqui o tutorial do servidor do OpenVPN. Então basicamente copiar e colar aqui, tá? Não tem muito segredo, a gente vai fazer login via SSH de novo aqui no OpenWRT. Aí a gente vai dar aqui o OPKG Update, que é basicamente ali atualizar os pacotes, né, disponíveis, e vamos instalar esses pacotes aqui que ele está pedindo. E daí a gente vai copiar seção por seção aqui, tá, para ir fazendo as configurações da rede. Não vou entrar no detalhe o que é cada coisa aqui, mas é importante copiar certinho na ordem, tá? Então aqui vai ser a parte de chave de segurança, tá? Então eu vou copiar até aqui, porque eu quero ter múltiplos clientes, tá? Eu vou ter 5 clientes de VPN. Então eu copiei até a parte de criar a chave do servidor aqui, e daí eu vou dar o comando para cada um dos clientes que eu quero criar. Então eu vou mudar aqui cliente cliente 1, aí vou copiar aqui e vou mudar onde está cliente para cliente 2, tanto aqui quanto na parte de cima aqui. É melhor usar o editor de texto, tá, para fazer isso. Então vou abrir o editor de texto aqui. Então onde é cliente vai virar cliente 2. Aqui também. Aqui eu vou mudar para cliente 3 até o 5. Então eu vou pular aqui para não ficar muito maçante o vídeo, tá? Então fiz aqui as chaves para os meus 5 clientes. Aí aqui a próxima parte é a configuração do firewall para permitir o OpenVPN. Então eu vou colar aqui. E aqui é configuração do serviço de VPN de fato, essa última seção aqui, pode copiar e colar tudo. Então ele copiou todos os arquivos de cliente de VPN, ó, todos os clientes, ó, do 1 ao 5 aqui. Que eu posso vir aqui no INSCP. Então aqui nesse caminho aqui, né, etc/OpenVPN.
OpenVPN, vai estar tudo aqui. Então eu posso copiar esses arquivos aqui para minha área de trabalho. E usar ele para conectar no meu celular ou no notebook. Quando eu não estiver em casa, eu consigo conectar aqui. Então eu estou aqui no meu celular, ó. Eu não estou conectado no Wi-Fi, estou no 4G. E vou importar o perfil que eu exportei lá do OpenVPN, do OpenWRT, aqui no aplicativo do OpenVPN para Android. Então eu vou vir aqui importar. É esse arquivo aqui. Vou confirmar. Então ele conectou aqui, ó. Eu estou conectado no 4G, mas eu consigo acessar a minha rede de casa, o OpenWRT, remotamente. Então, a última parte aqui é instalar o Docker para poder rodar máquinas virtuais dentro do OpenWRT. Então, já deixei o comando inteiro aqui já, porque é uma documentação um pouco chata de verificar. Então, vou vir aqui e vou colar. Ele vai demorar um pouco para instalar, é um pacote bem grande. Então, ele terminou aqui de instalar o Docker. Tem que fazer uma configuração aqui no Docker. Então, ele não está aparecendo aqui ainda. Eu vou ter que reiniciar o sistema para aparecer. Mas a interface do Docker já está aparecendo aqui. Interface de rede, tá? Tenho que fazer uma regra no firewall aqui. Então, eu tenho que permitir que dispositivos da minha rede LAN consigam se comunicar com o Docker e dispositivos virtuais do Docker consigam se comunicar com o meu computador que está na LAN. Então, eu vou vir nessa regra aqui, LAN, vou editar e vou selecionar o Docker aqui. Tanto zona de destino quanto zona de origem, tá, do Docker. Então ele vai ficar assim, ó. Então a minha rede LAN pode acessar a internet e pode acessar o Docker. E o Docker pode acessar a minha rede LAN. Eu vou salvar aqui. Daí eu vou reiniciar para aparecer o menu do Docker. Então estou de volta aqui no Lucy. E aqui já tem o menu do Docker, tá? E configuração. Então, a pasta raiz do Docker, eu não quero que fique no USB. Por padrão ele está no USB aqui, tá? Quero que fique lá naquele meu HD, que é o HD das minhas máquinas virtuais. Então, eu vou mudar esse caminho aqui para mnt/sda1. Vou salvar e vou aplicar. E daí eu vou instalar o Portainer. O Portainer é uma interface de configuração do Docker que é muito melhor do que essa que aparece aqui na Lucy, tá? Então eu vou vir aqui, vou procurar aqui Portainer. Então vou vir aqui instalar Portainer. Então tem aqui essa parte de deployment. Então a gente vai copiar isso aqui, esse comando aqui. Vai vir aqui no SSH de novo. Vai colar aqui. E daí vai dar esse segundo comando aqui. E só ficar atento a essas duas portas aqui, ó, que a gente vai ter que abrir lá no firewall entre LAN e Docker, tá? Só ficar bem atento a isso. Então a gente vai colar aqui. Enquanto ele está baixando aqui, eu já vou configurar essas portas. Então é a porta 8000 e a 9443. Vou vir aqui em Network, Firewall, Port Forward aqui. E aqui eu vou colocar Portainer. Nome, zona de origem é Docker, para LAN, e eu vou colocar aqui a porta interna é 8000 e a porta externa 8000. E a mesma coisa para outra porta, que é a 9443. Ele terminou. Então provavelmente ele já está rodando. Então para a gente acessar é nessa porta aqui 9443. Então já tem um atalho aqui, mas o caminho é o IP do seu host, né, do PWRT.
na porta 9443, que a gente acabou de abrir lá no firewall. Ele vai dar esse erro aqui do certificado, porque a gente não tem certificado instalado aqui, né, no nosso OpenWRT. Mas pode vir aqui e prosseguir, tá? Então ele vai pedir aqui para você criar uma conta. Eu vou deixar padronizado aqui com o OpenWRT, usuário root, colocar a mesma senha. Só que aqui é 12 dígitos, então tem que acrescentar aqui. E aqui eu tenho uma interface bem melhor para gerenciar o Docker. Então eu posso vir aqui em Home e ver, ó, tem um container que é o próprio Portainer rodando, um volume, né, que é o do Portainer também, e uma imagem baixada que também é do Portainer. Então, o próximo passo a gente vai instalar o agente DVR aqui no Docker. Vou procurar aqui, que é o sistema de monitoramento de câmeras de casa, tá? Então, vou vir aqui em escolher download e vou colocar aqui Docker. Ele vai dar esse comando aqui. Também tem que ficar bem atento às portas utilizadas aqui. A gente vai ter que criar regras de firewall para essas portas aqui, a 8090 e a 3478. Então vou vir aqui na linha de comando de novo, vou colar. Ele vai baixar o agente DVR e vai instalar dentro do Docker. Enquanto ele está baixando aqui, eu já vou criar as regras lá no firewall. Então vou vir aqui Network, Firewall, Port Forward. E vou colocar aqui do Docker, né, a porta 8090. Tanto a porta externa quanto a interna, né? Então vou colocar aqui, só renomear aqui para agente DVR. E aquela porta 3478 também, saindo do Docker para One. Então terminou de baixar aqui o agente DVR. Então se eu vier aqui no Portainer e dar um refresh, ele já vai aparecer aqui 2 containers. Então o agente DVR aqui tá ativo, né? E 2 imagens. E eu já tenho um atalho aqui para o agente DVR, né? Que eu vou precisar configurar ele aqui. Mas basicamente então basicamente eu vou clicar aqui no grid slot para adicionar uma câmera. Então vim aqui em New Device, Network Camera Wizard aqui para procurar minha câmera. Vou deixar aqui gravar em detecção, né? Sempre que tiver um movimento na câmera, gravar. E gravação bruta, né? Não fazer processamento do vídeo, gravar do jeito que está na câmera. Então no meu caso aqui, a minha câmera, né, era uma câmera genérica, então vou colocar aqui fabricante genérico, vou colocar o usuário dela aqui, que é admin, vou colocar a senha de acesso dela aqui, vou dar next, ela não vai achar automaticamente, eu vou ter que colocar o IP dela aqui. Então vou pegar aqui o vídeo, né, tem que pegar esse OnVIF aqui. Aí já apareceu a imagem ali, né, da câmera que eu selecionei. Então após a gente configurar todos os pacotes do OpenWRT e ter o sistema tudo configurado, é interessante a gente fazer um backup desse disco USB para, se der alguma coisa errada, corromper o disco, a gente possa recuperar tudo que foi configurado. Para isso a gente vai usar esse software chamado Image USB. Aqui eu tenho o meu pendrive com a instalação do OpenWRT espetado. Eu vou selecionar ele aqui. Eu vou selecionar aqui criar imagem do USB. E vou apontar um caminho para ele salvar essa imagem .bin. Então eu coloquei aqui no meu desktop. E vou clicar aqui em criar. Então ele já terminou de fazer o backup da imagem aqui do OpenWRT. Está aqui na minha área de trabalho. Eu coloquei outro pendrive aqui no meu computador para eu já deixar gravado um backup em um outro USB. Então esse pendrive aqui ele é maior, ele tem 8 GB, mas ele serve também, só não pode ser menor do que o USB original. Então eu vou selecionar aqui
o meu USB. Aí agora eu vou deixar aqui escrever imagem para o USB. Posso tirar essa verificação de imagem aqui, porque senão ele vai levar o dobro do tempo. Vou vir aqui, vou selecionar a imagem que eu acabei de fazer backup. Então vou selecionar ela aqui e vou gravar no disco. Então o processo de gravação no USB que eu vou deixar de backup acabou. Eu vou salvar essa imagem aqui também, para caso eu precise regravar em algum USB. E está finalizado o projeto de um roteador OpenWRT. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, peço que deixem um like, se inscrevam e muito obrigado.